Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia. Me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. O Evangelho de hoje traz o grande dilema da relação entre a misericórdia e a justiça, mais exatamente da relação entre a mansidão de Jesus e a justiça diante do pecado. Os fariseus e os mestres da lei já haviam percebido algo importante. Nosso Senhor tinha, sobretudo, um tratamento dócil, mesmo com os pecadores, mesmo com as pessoas que tinham dificuldades quando ele almoçava com cobradores de impostos, quando tratava bem pessoas que trabalhavam para o Império Romano. E era claro a mansidão de Jesus, o modo como ele olhava e tratava as pessoas. E, ao mesmo tempo, existia também a necessidade da justiça, que quando uma lei divina deve ser aplicada, quando Deus manda fazer alguma coisa, algo deve ser feito. A ideia dos fariseus para confrontar Nosso Senhor era muito simples. Nós o colocamos entre a justiça e a misericórdia. Se ele for justo, as pessoas vão dizer que não é manso. Se ele for contra a lei, então no fundo ele é um culpado e nós teríamos uma razão para matá-lo. É importante meditar um pouco sobre o que é essa virtude da mansidão, porque a mansidão ela é um domínio total da ira, da paixão da ira. Só que ela não se refere apenas à situação em que alguém te faz alguma coisa má. O manso não é só aquela pessoa que consegue manter-se em paz, sem ira, na hora em que alguém o ofende ou quando alguém faz algo. Mas também faz parte da mansidão a capacidade de conseguir ver os erros das pessoas sem se irritar. Uma das dimensões da mansidão é não se irritar com os erros dos outros. E isso é muito importante, porque às vezes o desejo de corrigir os erros das pessoas não está vinculado a um desejo de fazê-las melhor. Às vezes está vinculado a um desejo de que o mundo siga o que está na nossa cabeça. E aí não é uma instrução moral, é uma mania. Nosso Senhor Jesus Cristo não corrige o pecado, não nos ensinou a corrigir o pecado como manias, como aquele que diz: nossa, essa pessoa não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse, logo preciso corrigi-la severamente. Isso não está pensado, isso não é moral, isso não é exatamente cristão. Isso é a tentativa de fazer com que as pessoas sejam robôs da nossa cabeça. Não é isso. Não é mania. Trata-se
de o desejo de que as pessoas sejam melhores. A razão da correção moral é para que as pessoas sejam melhores e o benefício acontece em primeiro lugar para elas. É por isso que não se pode deixar de amar, porque quando nós deixamos de amar, somos parte do problema. O que acontece aqui é que Jesus exerce a mansidão. Mansidão quer dizer, ele não está incomodado, irado, porque existe alguém que comete pecado. Ele está profundamente indignado com o pecado, mas não propriamente com esse pecador, porque não quer o mal dele. E nisso já encontra a primeira dimensão, é manso. Ele tolera, ou seja, ele consegue saber que tem pessoas com pecado e isso não o irrita. Mas ao mesmo tempo deve ser justo, porque não existe apenas a mansidão, mas a justiça divina deve ser aplicada, afinal de contas é a palavra de Deus, e não seria bom passar a mão na cabeça de alguém ignorando a palavra divina? Como nosso Senhor resolve a questão? Pois a solução que nosso Senhor tem diante desta objeção dos fariseus e dos mestres da lei é que ele simplesmente diz que aqueles que estão sem pecado, que podem atirar a primeira pedra, não inviabiliza a lei, porque não diz, bom, se vocês precisam dar a execução da lei de Moisés, pois então atirem a primeira pedra, mas que a justiça não seja aplicada por aqueles que no fundo são réus. Se estão aqui para aplicar a lei, para aplicar a justiça, para que o bem exista no meio de vós, pois que vocês mesmos não sejam maus. Então ele diz, pode aplicar a lei, mas só os que estiverem sem pecado. Essa é a maneira de resolver a grande questão entre a misericórdia e a miséria, entre a misericórdia e a justiça. Como assim? Essa foi a solução que Deus encontrou para nos salvar. Deus queria salvar o ser humano, mas também não queria que fosse nada injusto. E o que fez? Enviou seu Filho ao mundo para que aquele que não tem pecado, que ao invés de viesse para nos condenar, veio para nos salvar. Nessa imagem da pecadora, diante de Jesus, está a humanidade inteira. A humanidade inteira está representada por esta mulher, que, com razão, poderia ser apedrejado e jogado no inferno pelos pecados que comete. E por misericórdia divina, pela mansidão e pela misericórdia divina, não o é. Por quê? Porque existe um que não tem pecado e que, mesmo sem pecado, também não quer executar uma condenação. Essa solução é impressionante, o modo como nosso Senhor faz, porque ele mostra com clareza como conjugar as duas coisas. E nós também precisamos agir assim quando formos corrigir uma pessoa. Nosso Senhor diz, corrija, mas primeiro exame de consciência. Corrija, mas primeiro verifique o interior. E nisso também é um método para tratar dos temas da vida espiritual e das correções. Antes de fazer uma correção, primeiro verifica se faz por amor a alguém ou por mania. Primeiro um exame de consciência e depois uma correção feita ao modo de Cristo. No final desse evangelho, nosso Senhor encontra apenas ele e aquela mulher. Esta imagem é a imagem da confissão. Nessa semana que já estamos nos aproximando da Páscoa, que muitas pessoas fazem sua confissão sacramental, essa é a imagem da confissão. Estava ele e ela, a misericórdia e a miséria. Assim estamos nós diante de nosso Senhor Jesus Cristo, quando vamos na confissão e os nossos pecados estão ali. E quando ele diz, ele não diz simplesmente, ótimo, eu não te condeno, então vai e continua fazendo o que você estava fazendo. Vive sua vida em paz, comete todos os pecados que quiser, que no fim dos tempos eu vou dar um jeito de te salvar. Não foi isso que ele falou, não. Ele disse, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas continua, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Essa é uma das frases que nós falamos no sacramento da penitência. Nosso Senhor não está dizendo
que é para que os pecados podem ser cometidos e ele não está preocupado com isso. Até porque, se assim o fosse, não estaria preocupado conosco. Um pai que não corrige os filhos, talvez ame pouco, porque o erro que se comete agora no princípio antecipa, no fundo das contas, um grande erro no futuro. Então é natural que ele corrija, mas sempre para o nosso benefício e não para o nosso prejuízo. Essa imagem da pecadora arrependida ou da pecadora surpreendida e que nosso Senhor a salva é a imagem de todas as almas. Nós que estamos aqui, que precisamos nos confessar. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude e que, por sua infinita misericórdia, nos dê a graça de viver em paz e de seguir no caminho da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.